Opa! Você mesmo. A gente tem um desafio aqui pra você. Apenas 10% dos alunos conseguiram resolver ele. Será que você consegue também? Essa questão é a da Saeb de 2024. Fica até o final desse vídeo que a gente vai te ensinar a resolver. Mas primeiro, vamos ver se você consegue. Vamos chamar ela aqui, por favor? Pode entrar? Tá bom, então a questão diz o seguinte. Fernanda desenhou um quadrado e sobre ele um triângulo equilátero. E aí tem a figurazinha aí embaixo. E a questão tá pedindo qual que é a medida do ângulo indicado na figura. Tá. Mas pra gente conseguir responder isso, a gente tem que saber um pouco de polígonos regulares e suas propriedades. E polígono, você sabe o que é? Aqui dessas figuras, você consegue me dizer qual delas é um polígono? Bem, um polígono é a união de segmentos fechados que não se cruzam. Então, aqui, por exemplo, A. Se você notar, esses segmentos se cruzam. Já a C, ela não é feita por segmentos. E a D, ela não é fechada. Se você observar agora a alternativa B, ela cumpre aqui todos os requisitos da nossa definição. Ela é feita aqui por segmentos e nenhum deles se cruzam. Blá, 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 blá. Bem, alunos, aqui por hoje é só. A gente se vê na próxima aula para falar sobre elementos de polígonos. Olá, alunos. Como vocês já sabem, a escola pegou fogo. Então, continuando aqui da nossa última aula, nós vamos falar sobre os elementos de polígonos. Aqui, pegando de exemplo o polígono aqui da nossa última aula, como aqui primeiro elemento, a gente vai ter os vértices. Aqui os vértices são os pontos A, B, C e D, que são as pontinhas aqui do polígono. Já as arestas, elas são aqui segmentos que são aqui determinados pelos vértices, que são os lados aqui do polígono. Já os ângulos internos, eles são os ângulos determinados pelas arestas. São os cantinhos aqui do polígono. E dependendo do número de lados, os polígonos eles recebem aqui nomes especiais. Um polígono de 3 lados, por exemplo, é chamado de triângulo. Um de 4 é chamado quadrilátero. E assim por diante. Aqui, como vocês podem ver, aumentando os lados, nós criamos polígonos diferentes. E você, acha que um polígono pode ter até quantos lados? E aí, pessoal? Então, o professor antigo de vocês pegou fogo e eu sou o substituto. E a gente vai continuar com o conteúdo de onde ele parou. Como nós havíamos visto na aula anterior, vimos sobre os elementos dos polígonos. E, em especial, nós vimos também sobre os seus ângulos internos. E existe uma propriedade, uma regra, em que os triângulos têm sobre a soma dos seus ângulos internos, que é muito interessante. É que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Mas antes, nós precisamos nos recordar de uma coisa. 360 graus é uma volta completa. 180 é meia volta. Então, o que eu acabei de afirmar é que, se eu pego um triângulo qualquer, a soma de seus ângulos sempre vão dar 180 graus. Bom, sabendo disso, nós finalmente podemos verificar o que a gente acabou de afirmar. Então, para a gente verificar essa propriedade, vamos olhar para essa demonstração aqui. Então, a gente aqui pegou um triângulo qualquer e coloriu cada um de seus ângulos. O que a gente vai fazer? A gente vai transladar uma cópia desse triângulo aqui para o lado. E depois a gente vai pegar uma outra cópia e girar ela, de forma que a gente una os 3 vértices distintos desse triângulo em um mesmo ponto. Dessa forma, você pode ver que é simples observar que o ângulo formado é um ângulo de 180 graus, uma meia volta. Se você ficou bem curioso, você pode você mesmo verificar essa construção no GeoGebra, que a gente vai estar deixando o link aí para você clicar na tela. Bom, agora que a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, a gente consegue deduzir qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer. Certo? Então, para a gente ver isso, vamos dar uma olhada nessa demonstração. Então, a gente primeiro pega um quadrilátero, e nesse quadrilátero a gente vai pegar um vértice qualquer. Eu estou escolhendo esse daqui de baixo. Certo? E dele nós vamos traçar todos os segmentos determinados por ele e pelos outros vértices.
Então nós vamos traçar, ó, todos os segmentos, inclusive esse daqui. E percebe que o segmento interior ao polígono, junto aos seus lados, formam triângulos. E nesse caso, nós temos aqui dois triângulos. E percebe que, como nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus, a gente vai ter que a soma dos ângulos desse quadrilátero vai ser 360, que é a soma dos dois triângulos. Lembrando que se você quiser verificar essa demonstração por si mesmo, a gente vai estar deixando o link aí na tela para você clicar. Tá bom. E se a gente quiser pensar no pentágono, o polígono de 5 lados? Qual será a soma dos ângulos internos formado por ele? Para a gente responder isso, a gente vai utilizar a mesma ideia que a gente fez para o quadrilátero. Você consegue responder isso para mim? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um vértice qualquer. Eu vou escolher o lá de cima, do topo. E de lá a gente vai, como a gente já tinha feito, traçar todos os segmentos que ligam esse ponto em todos os outros vértices. Então percebe que agora os segmentos internos ao polígono junto aos lados formam triângulos. E dessa vez a gente tem 3 triângulos, olha só. E novamente, como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de cada um desses triângulos é 180 e nós temos 3 triângulos, agora a gente vai ter que a soma do pentágono vai ser 180 vezes 3, que é 540. Beleza. Mas e se a gente tivesse um polígono com uma quantidade qualquer de lados? Vamos dizer n lados. Será que você consegue, utilizando essa ideia, me dizer qual seria a soma dos seus ângulos internos? Bom, um tipo muito especial de polígonos são os chamados polígonos regulares. Os polígonos regulares são especiais porque eles possuem todos os seus lados e ângulos iguais. Por exemplo, o polígono regular de 3 lados é chamado triângulo equilátero. E o polígono regular de 4 lados é chamado de quadrado, que a gente já conhece muito bem. Mas agora, sabendo que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 e cada um deles são iguais no triângulo equilátero, você consegue me dizer quanto mede um ângulo desse triângulo? Bom, para a gente resolver essa pergunta, sabendo que a soma dos ângulos internos desse triângulo é 180 graus e que cada um desses ângulos são iguais, sabendo que a gente tem 3 ângulos, é fácil perceber que um ângulo desse vai medir 180 graus dividido por 3. E fazendo essa conta, a gente chega que um ângulo desse mede 60. Logo, cada um desses ângulos mede 60. E utilizando essa mesma ideia, sabendo que a soma dos ângulos internos do quadrado é 360 e que cada um desses ângulos são iguais, você consegue me dizer quanto mede um ângulo desse? Para a gente responder essa pergunta, a gente utiliza a mesma ideia que a gente fez para o triângulo. A gente tem que a soma dos ângulos internos desse quadrado é 360 e, como a gente tem que cada ângulo é igual e são 4 ângulos, a gente divide 360 por 4, recebendo uma resposta de 90 graus. Bom, pessoal, agora sabendo de tudo isso, a gente finalmente consegue... Agora a gente tem tudo o que é preciso para resolver a questão. Vamos trazer a questão de novo? Pode trazer. Agora você consegue resolver ela? Conseguiu responder? Bem, note que a gente acabou de aprender que um ângulo interno do quadrado mede 90 e um ângulo interno do triângulo equilátero mede 60. 90 mais 60, a gente tem 150. Alternativa D. Então foi isso. Agora você aprendeu a resolver essa questão. E fica para a próxima as outras. Outras?